Após o desaparecimento dos dinossauros, a Terra estava longe de ficar em silêncio. O planeta, antes dominado por criaturas colossais, agora era um palco vazio, mas repleto de potencial. A vida, resiliente, buscava novas formas de prosperar em meio às cinzas do passado. Foi nesse cenário de transformação que um novo gigante emergiu, a Titanoboa, uma serpente colossal que redefiniu o conceito de predador. Essa não era uma cobra comum, era um verdadeiro Leviatã dos rios, o predador supremo de um mundo renascido, capaz de dominar qualquer criatura que cruzasse seu caminho. Em uma floresta tropical pré-histórica escaldante, a Titanoboa deslizava silenciosamente entre a vegetação densa. Sua mera presença bastava para reinar, espalhando respeito e temor por onde passava. A extinção dos dinossauros reequilibrou a vida, abrindo espaço para novas espécies. No calor intenso do Paleoceno, as cobras prosperaram como nunca antes, ocupando nichos deixados vagos e evoluindo rapidamente. A Titanoboa foi o resultado final desse processo. Um rei de sangue frio, perfeitamente adaptado para assumir o trono deixado pelos dinossauros e se tornar o maior predador de sua era. Nossa história é montada a partir de fósseis desenterrados nas profundezas da Colômbia. Cada osso, cada vértebra, é uma pista fascinante para reconstruir esse mundo perdido e entender a vida da Titanoboa. Junte-se a nós enquanto viajamos de volta no tempo, explorando o reinado da Rainha Serpente, a impressionante Titanoboa, e desvendamos os mistérios de sua existência extraordinária. A Titanoboa fazia as maiores cobras de hoje parecerem pequenas, estendendo-se por mais de 13 metros, mais comprida que um ônibus urbano. Pesando mais de 1 tonelada, seu corpo era tão grosso quanto um pneu de carro, um verdadeiro gigante de músculos e discrição. Suas escamas camufladas e sua poderosa constrição a tornavam uma mestra predadora em seu domínio turvo. O mundo que ela habitava era muito mais quente do que hoje, permitindo que criaturas de sangue frio atingissem tamanhos monstruosos. Os fósseis da Titanoboa são mais do que relíquias, são termômetros pré-históricos, revelando uma terra estufa. Essa serpente é um testemunho vivo de como o clima molda as possibilidades da vida. O lar da Titanoboa era uma floresta tropical do Paleoceno, quente, úmida e cheia de vida. Imagine um mundo onde a vegetação era tão densa que a luz do sol mal tocava o solo, e o ar era pesado com o aroma de folhas antigas e terra molhada. Copas densas aprisionavam o calor, criando um efeito estufa natural, enquanto rios largos e cheios de sedimentos serpenteavam pela floresta, fornecendo cobertura perfeita para emboscadas de predadores gigantes. A serpente compartilhava seu mundo com peixes pulmonados gigantes, tartarugas enormes e uma variedade de criaturas que pareciam saídas de um conto fantástico. Crocodilos de 6 metros patrulhavam as margens dos rios. Mas mesmo esses predadores formidáveis não eram páreo para a Titanoboa, que reinava suprema. Esse ecossistema prosperava com o calor. Altos níveis de dióxido de carbono alimentavam um mundo de estufa, onde as plantas cresciam em abundância e a vida florescia em cada canto. Para a Titanoboa, o calor implacável era uma incubadora, impulsionando seu crescimento e domínio. O clima extremo permitia que criaturas atingissem tamanhos colossais, nunca mais vistos. O rio era seu campo de caça, seu corpo quase invisível nas sombras, deslizando silenciosamente sob a superfície barrenta, pronta para atacar a qualquer momento. Aqui, a Titanoboa era tanto predadora quanto símbolo de um mundo superpotencializado pelo clima, uma força da natureza moldada por milhões de anos de evolução. Foi a obra-prima da evolução, esculpida pelas condições únicas do Paleoceno. Um lembrete impressionante do poder da natureza e da incrível diversidade da vida em nosso planeta. A história da Titanoboa começou na vasta mina de carvão de Cerrejón,
no coração da Colômbia, um lugar onde mineradores, dia após dia, desenterravam não apenas carvão, mas segredos antigos escondidos sob a terra por milhões de anos. Entre camadas de carvão e sedimentos, caçadores de fósseis encontraram folhas fossilizadas, cascos de tartaruga e ossos de crocodilo, vestígios de um ecossistema exuberante e pré-histórico. Mas em 2002, um estudante atento fez uma descoberta surpreendente. Uma vértebra tão grande que não poderia pertencer a nenhuma cobra conhecida até então. Essa pista intrigante levou os cientistas a uma busca intensa, revelando um verdadeiro tesouro escondido. Vértebras gigantes enterradas profundamente na formação Guaduas, preservadas por eras. Os ossos, cuidadosamente analisados em laboratório, revelaram uma criatura de tamanho inimaginável, uma cobra colossal que ultrapassava todos os limites conhecidos da evolução reptiliana e desafiava o entendimento científico da época. Cerrejón, com suas camadas de carvão e sedimentos antigos, tornou-se um verdadeiro portal para o Paleoceno, preservando não só fósseis, mas também pistas sobre o clima, a vegetação e os animais de um mundo perdido há 60 milhões de anos. A descoberta foi monumental. Um rei esquecido das selvas tropicais revelado na poeira da indústria moderna, mudando para sempre a história da paleontologia. Os fósseis da Titanoboa forçaram a ciência a repensar o que era possível no reino animal, mostrando que criaturas gigantescas podiam prosperar em ambientes quentes e úmidos do passado distante. De um único osso, um gigante pré-histórico renasceu, trazendo consigo novas perguntas e mistérios sobre a vida na Terra após a extinção dos dinossauros. Com apenas ossos espalhados, os cientistas enfrentaram um quebra-cabeça. Quão grande era a Titanoboa? Comparando as vértebras com as jiboias e anacondas modernas, eles estimaram seu comprimento e peso colossais. O avanço veio com a descoberta de fragmentos raros de crânio, confirmando o lugar da Titanoboa na família das jiboias. Esses fragmentos revelaram um predador construído para consumir presas enormes. Peça por peça, a imagem se tornou mais nítida, uma cobra gigante, reconstruída a partir de pedra e ciência. O trabalho foi um triunfo da paleontologia, mesclando a descoberta de campo com a análise moderna. A Titanoboa cerrejonensis emergiu das sombras. Sua história finalmente contada. A Titanoboa era o predador supremo do Paleoceno, matando com força esmagadora. Sua principal presa, crocodilos gigantes, tartarugas e peixes pulmonados. Nenhum seguro em seu reino aquático. Como caçadora de emboscada, ela ficava escondida, atacando com a velocidade de um raio e poder avassalador. Sua constrição podia acabar com a luta em instantes, engolindo a presa inteira. O domínio da Titanoboa moldou todo o ecossistema, controlando populações e criando uma paisagem de medo. Por milhões de anos, ela reinou sem desafios, uma força silenciosa na primeira grande floresta tropical do mundo. A rainha serpente definia a vida e a morte em seu domínio. A ascensão da Titanoboa começou com uma catástrofe, o asteroide que acabou com os dinossauros. A extinção deixou um vácuo de poder, e à medida que o mundo aquecia, os répteis aproveitaram a oportunidade. As cobras, resilientes e adaptáveis, prosperaram no novo clima de estufa. Temperaturas mais altas superpotencializaram seu metabolismo, permitindo um crescimento sem precedentes. A Titanoboa evoluiu para preencher o papel de predador supremo, sem ser desafiada pelos dinossauros desaparecidos. Foi a resposta da natureza a um mundo em constante mudança. Um gigante nascido do desastre e das mudanças climáticas. O Paleoceno foi uma era de ouro para os gigantes de sangue frio. O reinado da Titanoboa foi a expressão máxima da adaptabilidade da vida. Por 10 milhões de anos, a Titanoboa reinou nas zonas úmidas tropicais, inigualável em tamanho e poder.
Mas o clima da Terra está em constante mudança. Com o fim do Paleoceno, as temperaturas globais começaram a cair. O mundo, em resfriamento, erodiu as condições que alimentavam o gigantismo da Titanoboa. O metabolismo mais lento dificultou a sobrevivência. O número de serpentes diminuiu. Mamíferos, mais adequados a climas mais frios, começaram a surgir. A era dos répteis gigantes se desvaneceu e a Titanoboa caiu em extinção. Sua queda marcou o alvorecer de uma nova era, a Era dos Mamíferos. O reinado da Rainha Serpente terminou, mas seu legado perdura. A Titanoboa pode ter partido, mas sua sombra permanece, um símbolo do passado selvagem da Terra. Sua descoberta cativou o mundo, misturando ciência com mito e admiração. Para os pesquisadores, a Titanoboa é um marcador climático, revelando a ligação entre a temperatura e os limites da vida. Seus fósseis nos lembram como o clima molda a evolução e quão rapidamente os mundos podem mudar. A história da Titanoboa é um triunfo da curiosidade e da colaboração, montando um mundo perdido a partir de fragmentos. Ela se apresenta como um testemunho da criatividade da natureza e do poder da descoberta. A lenda da Rainha Serpente nos convida a continuar explorando, sempre em busca das maravilhas escondidas no passado profundo da Terra.